como eu escolho a taxa de juros para poder saber qual o valor do meu depósito mensal para atingir um determinado objetivo financeiro? Nesse vídeo, nós vamos tratar sobre alguns pontos que a gente tem que prestar atenção antes de começar a fazer essas estimativas. E para você que está chegando agora no canal e não me conhece, eu sou Beto Veiga, sou doutor em economia, tenho mais de 30 anos de atuação no mercado financeiro e sou autor de 5 livros de investimentos, dentre eles o Tranquilidade Financeira, que é um livro que trata de previdência complementar e de investimentos, e o Case com seu banco com separação de bens, que trata sobre relacionamento bancário, incluindo aplicações financeiras. E eu ajudo pessoas a investir com segurança e rentabilidade partindo do zero. E para conversar sobre esse tema, é interessante eu lembrar do meu primeiro contato com essa questão do valor do dinheiro no tempo. Então, logo que eu comecei a trabalhar, na realidade, antes de eu começar a trabalhar efetivamente no setor financeiro, eu fui trainee de uma instituição privada. E durante esse treinamento nessa instituição privada, porque a minha origem era uma origem de engenharia e eu nunca tinha tido esse contato com a questão do valor do dinheiro no tempo. Isso é uma coisa que a gente esquece, né? Porque nem sempre está no nosso dia a dia, ou realmente você nunca parou para pensar a respeito disso, mas o dinheiro tem um valor no tempo. E nesse treinamento, como eu estava dizendo, nós tínhamos aula de matemática financeira, é claro. E tratar do valor do dinheiro no tempo é muito importante. E isso aí foi o que me mostrou que quanto antes você começa a fazer os seus depósitos, maior é o potencial de crescimento daquele valor. Tanto assim que os primeiros depósitos são aqueles que recebem a maior carga de juros. Eles vão gerar juros muito superiores aos últimos depósitos, é evidente, mas o resultado que eles vão apresentar é totalmente desproporcional. Por quê? Porque a gente está trabalhando numa área que, para as pessoas que são leigas e elas não têm nenhuma necessidade de entender isso do começo, saber o que é uma função exponencial, essas coisas, não interessa isso. Interessa que esses primeiros depósitos, eles trazem uma carga gigante de juros. E é como se a gente pensar, por exemplo, uma bola de neve, que você começa com um pequeno valor, e esse valor, a bola de neve começa pequenininha, e ela toma uma proporção gigantesca, partindo de uma coisa muito pequena. Então, quando você tem, enquanto a bola de neve ela está gerando esse crescimento em função do tempo que ela passa rolando, no caso, ou do caminho que ela passa rolando, no caso do investimento, é do tempo que ela passa recebendo juros. Então, se você tem um pequeno valor e esse valor começa a receber juros por um período muito longo, esse pequeno valor ele tem um poder de transformação espetacular por conta do tempo, né? E aí, eu quero trazer para você esse problema que surgiu, que é um problema de um aluno, né? De um aluno um aluno meu, que ele colocou assim, eu vou trazer para vocês aqui. Ele disse assim: estou com uma dúvida que vem me perseguindo há algum tempo e gostaria de saber se você poderia saná-la, né? Considere que eu tenho um objetivo financeiro a ser alcançado em um determinado período, 4 anos, por exemplo. Eu gostaria de criar um plano de poupança mensal para alcançar esse objetivo. Para tanto, é necessário estimar uma taxa de juros para o período. Como você faz essa estimativa? Você trabalha Você trabalha uma taxa, você estima, né, uma taxa real ou uma taxa nominal. Li ao contrário aqui, mas enfim, o que interessa é o conceito. Bom,
Eu fiz uma pergunta e na realidade ele tem uma outra preocupação aqui, porque ele diz o seguinte, olha, as taxas estão sempre variando, né? Como as taxas estão sempre variando e alterando, qual é o caminho que eu sigo? E eu vou abrir essa nossa conversa aqui para um tema, assim, quer dizer, eu vou entrar em detalhes nessa nossa conversa, justamente para que você saiba como tomar a decisão de escolher o seu parâmetro. Então, observe o seguinte, se você tem um determinado objetivo futuro muito certo, muito determinado, eu preciso ter X reais, exatamente esse valor. A única forma que você vai conseguir obter esse valor é com base em taxas já acertadas no início do seu negócio. E é claro que você não vai conseguir essas taxas, né? Essas taxas que ela seria uma taxa fixa, já acertada até o final, porque você iria conseguir exclusivamente para o primeiro montante que você colocar. Então, o primeiro depósito que eu fiz, eu tenho uma taxa que está acertada e ela vai até o final. Então, para os depósitos subsequentes, você não terá essa mesma taxa. Por quê? Porque, como ele mesmo colocou, essas taxas se alteram. Então, é muito difícil você estabelecer um alvo que vai ser atingido no prazo e na taxa que você, no prazo e no valor exato que você está procurando chegar, de uma forma com as taxas de juros ou com o sistema que está colocado aí. Então, o sistema que está disponível de aplicações financeiras e tal, ele não vai entregar para você um modelo que te dê o valor exato e o resultado exato, justamente pelos pontos que ele levantou. Então, primeira questão, eu vou chegar nesse valor exato? Você vai chegar no valor exato ou vai ultrapassá-lo, obviamente, porque você vai ter a disciplina de fazer a acumulação do dinheiro para chegar lá. Mas isso não quer dizer que você vai acertar exatamente no prazo e exatamente no valor com aquela parcelinha fixa que você determinou ali. Aí você pode até perguntar, poxa, mas e vem cá, e como é que funciona isso para o caso de uma instituição financeira que está emprestando dinheiro para uma outra pessoa ou uma empresa de crediário e tal, que acaba sendo instituição financeira. Porque nesse caso, eles estão com a operação toda do começo, toda acertada, né? Então eles já definiram que eles vão receber o pagamento daquela forma e já acertaram uma taxa de juros até o final. Esse produto especificamente no mercado financeiro para as pessoas, para o público, né, vamos dizer, para o mercado de varejo, o mercado onde nós estamos lá atuando, comprando tudo mais, aplicando o recurso, você não vai encontrar um instrumento dessa natureza, né? Por quê? Porque existe uma variação das taxas de juros no meio do caminho. Aí você diz, poxa, mas aí você só complicou a coisa. Não, eu só estou deixando claro e estou trazendo um ponto que você vai ter que levar em consideração. Então, eu quero saber como é que eu vou chegar nesse valor então. Eu uso uma taxa de juros fixa. Bom, qual é o problema de você usar a taxa de juros fixa? É esse que eu conversei com você. Ela vai variar. Eu uso uma taxa nominal ou eu uso uma taxa real? E aí vem a história. O que é uma taxa nominal e o que é uma taxa real? A taxa nominal é uma taxa que não leva em conta, que ela já traz dentro dela a inflação, mas ela não leva em conta a possibilidade de variação da inflação. A taxa de juros real, ela leva em conta a possibilidade de variação da inflação, tanto que ela é mais baixa do que a taxa de juros real. Do que a taxa de juros nominal.
E aí, por que ela é mais baixa? Porque ela não traz a inflação. Ela é normalmente inflação mais alguma coisa. Então, inflação mais a taxa de juros real. Muito bem. Qual o caminho que eu sigo? Eu, inclusive, no livro Tranquilidade Financeira, eu falo sobre isso. Para um período mais longo, eu aconselho que se use a taxa de juros. Para um período mais longo, eu aconselho que se use a taxa de juros real. O que significa isso? Que você vai usar uma taxa de juros mais baixa. Nesse livro, especificamente, eu sugeri uma taxa, que é uma taxa conservadora, né, que eu usei, mas para um período longo. E eu sugeri uma taxa conservadora de 2% ao ano. Então você teria uma correção de inflação mais 2% ao ano. Aí alguém vai levantar o dedo e vai dizer assim, poxa vida, mas a taxa de inflação, a taxa de alguns títulos, alguns investimentos que têm juros reais, eles estão pagando, chegaram a pagar, sei lá, 12, estão pagando hoje 5, 6, muito maior do que 2, tudo bem. Mas aí você tem a variação e você tem que tirar o imposto de renda disso aí. Porque você vai pagar imposto de renda. E o imposto de renda se aplica também à inflação. Então, eu conservadoramente usaria 2% aí para fazer esse cálculo, se você estiver num período mais longo. Agora, então, primeiro ponto. Eu quero saber se eu vou ter que chegar a um valor exato. Então, se eu for chegar a um valor exato, o que eu preciso fazer? Eu preciso procurar uma taxa, eu preciso ter um valor inicial que eu já contrate aquele valor e vá até o fim, ou que a cada aplicação, a cada mês eu calculo de uma forma genérica e a cada aplicação eu vou fazendo um ajuste nessa taxa para chegar, aliás, nesse valor aplicado para chegar ao valor final, ao valor objetivo, com a nova taxa de juros em vigor. Então, o que acontece? Eu fiz o meu cálculo, comecei com a taxa lá, vamos imaginar, de 11,5%, que é mais ou menos a taxa que está em vigor hoje. Se no mês que vem a taxa estiver em 11,5% ou ali nos arredores, primeiro eu calculei lá no começo, e aí eu faço o quê? Eu uso a mesma taxa, aliás, eu aplico o mesmo valor. Se essa taxa reduziu, eu vou ter que recalcular, e isso aí é muito fácil, inclusive porque quem está no meu grupo do Telegram, o grupo do Telegram, não é um grupo, desculpa, é um canal no Telegram, tá? Vou colocar aqui para você, vai ter acesso a essa planilha aqui, ó. Essa planilha eu coloco a taxa mensal, boto o período, boto o saldo inicial, boto o saldo que eu quero chegar e chego no depósito mensal. Então, o que eu vou fazer? A cada mês que essa taxa alterar, eu altero a taxa aqui, coloco o número de meses restante, boto o saldo que eu tenho lá na conta já aplicado e boto o saldo final que eu quero chegar. Pronto. Com isso aqui, eu vou chegar no valor do depósito que eu quero fazer. Não tem nenhuma dificuldade. Ah, meu Deus, não, nenhuma. Agora, se eu quiser estabelecer um valor, como eu falei já, para calcular pelo período todo e ter mais ou menos uma ideia, o que eu faria? Eu usaria uma taxa de juros real, aí na faixa de 2%, e com isso eu estaria resolvido para esse processo. Uma outra coisa que você pode perguntar é o seguinte, olha, qual é a taxa que eu uso se eu quiser fazer uma estimativa pela taxa Selic? Aí, se você quiser fazer uma estimativa pela taxa Selic ou pelo CDI, por exemplo, onde é que eu vou achar o CDI? Você vai achar o CDI, né, na B3. A taxa DI está em 13,65% ao ano, certo? Então isso aqui é um tema também que a gente explora lá no meu curso. Meus alunos aprendem direitinho como é que o que é a taxa DI, como é que ela funciona e tudo mais. E a gente fala que, e aí aqui você pode usar essa taxa para fazer a sua estimativa.
ela vai variar. E ao variar, ela normalmente varia com relação a quem? Ela vai variar com relação à taxa Selic, certo? Tá aqui, ó, outro tema que a gente também trata lá no curso é o seguinte, sobre a taxa Selic, tá? O que ela é, como é que ela funciona e tudo mais. E aqui, olha, eu boto, ó, 13,75 é a taxa Selic, que sempre que ela variar, e a gente olhando aqui, olha aqui, ela variando, ela está indo para cima, mas aqui ela se manteve em 2 reuniões do Comitê de Política Monetária, mas pode, em um determinado momento, ela provavelmente cairá, e havendo modificação, você vai lá e recalcula conforme eu mostrei aqui com a planilha, né? Então, o procedimento é bem esse. Eu não tenho como fixar uma taxa de juros, eu reviso essa minha meta, esse meu objetivo, na medida que eu tiver interesse de, por exemplo, se a variação de taxa não for muito grande, eu posso ir mantendo do jeito que está. Lá na frente, sei lá, uns 6 meses, um ano depois, você pode dar uma nova calibrada. E, inclusive, isso depende também da sua disponibilidade financeira, né? Você pode, tendo uma disponibilidade maior, você pode fazer um depósito maior para atingir o seu objetivo mais rápido. Então, você vai chegar num determinado valor e a partir daí você pode fazer um depósito maior. Mas, de fato, se você quiser ter o valor exato, os instrumentos financeiros disponíveis para o varejo, eles são menos, eles não têm tanta capacidade de entregar isso. Mas eu não vejo problema nenhum em você fazer uma estimativa, principalmente usando índices menores, porque eles vão levar você, quando você usa uma taxa de juros real menor, ele vai levar você a um valor maior de depósito. Se você usa uma taxa real muito grande, o que vai acontecer se essa taxa não for atingida? Além de você não atingir o seu objetivo, você pode se enganar achando que que aquele depósito é suficiente para atingir aquele montante, e aí muitas vezes isso é feito em pessoas que querem vender planos de previdência privada para você, elas usam uma taxa real lá em cima para você achar que vai chegar naquele montante e realmente, se isso não se concretizar, você não vai chegar. Então é importante você usar uma taxa bem controlada. Outra coisa, se você está usando uma taxa de juros real, você tem que se lembrar de atualizar o seu valor aplicado a cada mês. Então, vamos imaginar que você usando aquela fórmula lá, aquela planilha lá, ou qualquer fórmula de calculadora financeira, você colocou como taxa 2% ao ano e deu um resultado, vamos dizer, R$500, certo? O que você tem que se lembrar é o seguinte, que você deve atualizar esses R$500 todo mês pela inflação, tá? Então, você vê qual foi a inflação, você corrige aquele valor. Eu lembro que quando a taxa de inflação for negativa, você não deve reduzir esse valor que você está aplicando mensalmente. Por quê? Porque ele vai, na realidade, ele já é um valor que você estava predisposto a depositar, então não é aconselhável você fazer isso. Uma outra pergunta que também foi feita foi a seguinte: então se eu quero atingir, por exemplo, R$20.000, se eu não for usar um modelo de juros reais, se eu quiser usar um modelo desse aqui de taxa Selic, que eu usei, por exemplo, qual é a fórmula que eu vou utilizar? Qual é o modelo que eu vou utilizar? Você vai pegar esse valor de R$20.000, sim, é aconselhável que você corrija pela inflação. Lembrando que se você usa a taxa Selic já incorpora uma estimativa de inflação. Então, você pode fazer isso para ter um resultado, para ter um depósito maior, para ter uma chamada de depósito maior, mas essa taxa Selic ela vai ter essa configuração.
O último detalhe que eu quero chamar a atenção, né, que eu também converso nisso com as pessoas que fazem o curso e tal, que é o seguinte, as pessoas às vezes elas estão lá, poxa, mas vem cá, e como é que eu posso prever a taxa Selic? Veja, vai ser muito difícil você prever a taxa Selic no longo prazo. Então eu já fiz vídeos aqui no canal explicando como é que você distribui essa taxa, e nas segundas-feiras eu trago um vídeo que eu explico lá o relatório Focus. O relatório Focus traz uma previsão de taxa Selic de final de ano por pelo menos 4 anos. Então ela traz lá, nesse exato momento, ele está trazendo 2022, 2023, 2024 e 2025. Então com esse relatório Focus, você consegue calcular uma taxa média. Então você pode pegar uma taxa média ou você pode fazer o cálculo parcial. Então eu quero chegar daqui para cá, eu uso essa taxa até o final desse ano, eu vou usar a taxa, outra taxa até o final do outro ano e outra taxa até o final do outro ano. Enfim, você pode fazer esse processo de ajuste, né? Ou então você pega uma taxa média e aplica ao período todo. Lembrando que o acompanhamento é importante justamente porque isso mudará, né? Então, isso mudará. O que eu faria sempre é usar uma taxa mais conservadora, menos alta, porque aí quanto mais alta essa taxa for, mais eu vou estar na ilusão de que eu vou atingir aquele objetivo, e se as taxas começarem a cair, aquele objetivo vai ficando cada vez mais longo com o valor de depósito. Por isso que aí, ou se você usa taxa longa, faça reajustes mais curtos e a partir dali, sempre que mudar a taxa, e a partir dali você passa a ter um novo modelo para o próximo período. Bom, então é isso. Lembrando, inscreva-se aí no canal do Telegram, inscreva-se também nas redes sociais, deixe seu comentário aqui nesse vídeo e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!